Porque assim, o mais importante que tem que passar para vocês é que é o seguinte, a gente não, ninguém aqui é dono da história. De maneira nenhuma. Ninguém aqui é dono da verdade, ou da verdade do Santo André, ou está querendo... O que a gente quer é simplesmente divulgar aquilo que aconteceu. A gente tem uma visão disso, a visão do Diário do Grande ABC, basicamente, tá? A gente conta muito com a visão do Ale, que viveu essa história. Tem muita gente que viveu essa história que pode contribuir com a gente, dizendo, não, ó, foi assim que eu vi a história. A gente tem uma passagem muito boa que a gente fez dos Jogos Inesquecíveis, contando as histórias do Jogo das Pedradas de 79, uma coisa muito rica, que pessoas do nosso convívio que participaram disso. Então, além da caneta fria do Diário do Grande ABC, a gente tem a história do torcedor, entendeu? E isso que é interessante, é você... Porque a história está lá, o jogo aconteceu, Santo André Esportivo de Guará, que, né, por exemplo, teve um jogo que eu retratei agora foi de 80, se não me engano, que o Fernandinho falou comigo esses dias. Fernandinho, para quem não conhece, um dos maiores volantes do Santo André. Se não o maior volante da história do Santo André. Que ele falou, nós fomos jogar no Pacaembu, e teve uma carreata na Paulista, acompanhando o time até chegar no Pacaembu. Quer dizer, não é só o jogo. Putz, é a carreata que surgiu junto com o jogo e tal. Quer dizer, então a participação de vocês nessa história, porque a história do time não é a história do time dentro de campo. A história do time dentro de campo é fácil de contar. Você vai lá e vê o resultado e fala o quanto foi. Isso é fácil de fazer. A gente não se propõe a fazer isso. A gente propõe também a mostrar o lado do torcedor, o lado de quem está lá. Não só isso, né? Porque tem a visão da mídia, a visão do torcedor, a visão do jogador. O jogador também. Né? A gente vai procurar trazer alguns jogadores aqui, conforme a gente for se acostumando e se ajeitando direitinho. A gente vai começar a trazer alguns jogadores para bater papo com a gente, contar a história, algum detalhe que a gente não sabe de determinada partida. Essa é a ideia que a gente quer levar aqui na TV Pointer. Tem cada história, gente. Cada história. Você pega a história do Pacal, vocês vão conhecer a história do Pacal, gente. É fantástico. Agora eu não lembro o nome completo do Pacal. O Pacal foi um técnico que chegou aqui pela primeira vez em 74 e tem uma história que contam dele que é muito interessante. Um dirigente, não, de repente até melhor não. Prefiro não. Um dirigente contou que nas vésperas de 74 nós chegamos até o finalzinho, né? Na fase final. Isso. Até na última partida, na penúltima partida, aliás, com chances de título, né? E dizem que na véspera do jogo contra a Catanduvense levaram um bode para dentro do campo lá para fazer uma oferenda, porque era a crença do Pacal, né? E eles que ofereceram o bode lá, e daí no outro jogo nós tomamos uma piaba no Catanduvense. E esse dirigente falando, aquele técnico lá, vontade de ir lá esfregar a cara dele no bode. Tem outra história também do Pacal, que um outro jogador contou pra gente que o time subiu pro jogo e ele acendeu todas as velas dele lá. Aí de repente tava jogando no meio do jogo, o vestiário pegou fogo. As velas caiu, de repente teve que parar o jogo. Não parou o jogo, mas tiveram que salvar o vestiário de Santo André. E o interessante da visão das coisas também de jogador para jogador, né? A gente tem jogadores que a gente pediu opinião assim, e o que você lembra do Pacal? Né? Já que a gente está falando do Pacal, nossa, o Pacal era um técnico incrível, era líder, era amigão. O outro já falava, esse Pacal era um safado, ele me tirou de tal jogo. Tem muita opinião assim do Fecina também. O Fecina, para quem não conhece, o Fecina era um disciplinador, era um cara meio bronco, né? Broncão. E tinha muita gente que gostava dele, ele detestava o Fecina. O Fecina foi técnico nosso em 79. 79. Foi a batalha contra o Marília. Batalha contra o Marília. A gente teria subido, mas antigamente tinha um rebolo, gente. Subia um só
e o segundo disputava um rebolo contra o time o último colocado da primeira divisão. E aí a gente pegou o Marília em 3 jogos e, enfim, acabamos não subindo. Mas em 81 subimos, né? Em 81 começou uma fase de ouro do Santo André, com talvez uma das melhores fases desse time, né? A gente tem grandes fases desse time, né? Pode citar em 84, foi um ano muito proveitoso. Depois voltou no começo da década de 2000, depois em 2008. 2008 foi um ano mágico, acho que foi um dos principais anos da história do clube. Mas tudo de 84 começou em 81, né, com o título, né? Foi quando já trouxeram o Tonho, que já tinha sido goleiro campeão, né, um ano antes pelo São José. Então foi montada uma base com a intenção de subir. Fizeram Piorra no Taubaté. Piorra veio do Taubaté, e aí mesclaram com o Arnaldinho, que estava subindo da categoria de base, o Zezinho, que estava chegando também. O Lance, a experiência do Lance, né? O Lance, eu vou pedir licença também ao Lance, para contar uma homenagem que a gente fez aos jogadores os campeões de 81, e conseguimos fazer um link no meio da festa lá com o Milton Neves. E o Milton Neves queria entrevistar o pessoal lá, e começou a entrevistar o Lance, e o Lance disse a seguinte frase para o Milton Neves, que para ele o título de 81 do Santo André foi mais importante do que o do Corinthians de 77. E o Milton Neves ficou louco da vida, ele falou: Lance, você está louco? Ele falou: não, eu não estou louco. Ele falou: porque o título de 77 do Corinthians, o Lance participou de alguns jogos no Santo André, ele foi titular a campanha toda, fez aquele gol lá no antigo Lauro Gomes, né? Aquela época era Lauro Gomes, na Anacleto. Na Anacleto Campanella, fez o gol no finalzinho da partida, a torcida derrubou o alambrado para invadir. E contam histórias de bastidores lá, que diz que o Dulcídio, que foi quem apitou a partida, né, estava louco da vida com o Saad também, e ele poderia até ter falado: não, vou acabar o jogo aqui e vamos jogar de novo, né? Mas na hora que ele viu que era a torcida do Santo André, ele falou: não, teve gente que teve que segurar o alambrado para a partida terminar. Não é que o alambrado eles consertaram, tinha gente segurando o alambrado de pé para poder terminar o jogo, e a gente não perdeu os pontos da partida, que deu o título do primeiro turno para a gente e que acabou levando até a grande final contra o 15 de Piracicaba. Em 84 também em 84 foi um ano mágico, né? Que disputamos. Em 83 nós fizemos uma ótima campanha no Campeonato Paulista, né? Antigamente o Campeonato Paulista ele era classificatório para o Campeonato Brasileiro. E em 83 a gente fez uma campanha muito boa e que levou... Ficamos entre os 4 primeiros. Isso. No Campeonato Paulista de 83, com o 4º colocado no campeonato, que garantiu a vaga na Taça de Ouro, né? Copa Brasil, né? Era o campeonato da atual Campeonato Brasileiro da Série A. E aí, eu lembro que a gente fez uma brincadeira, né? Que nem o Brasil para a gente, né? A gente disputou um amistoso, porque de acordo pelo sucesso que o Jair Pisserni fez treinando o Esporte Clube Santo André, ele chegou à seleção olímpica. Ele treinou a seleção olímpica de 84. E o que levou o Brasil Olímpico, né? Que disputou a Olimpíada, a disputar um amistoso na preliminar do jogo Brasil e Argentina, no Morumbi. A seleção principal do Brasil contra a principal da Argentina, e na preliminar a nossa seleção olímpica contra o Santo André. E esse jogo foi 3-3. Né? Com Tonho, Rota, Elcio, o Arnaldo, né? O Arnaldo, o Fernandinho, que parece que ainda estava, né? Fernandinho. A gente traz a ficha técnica para vocês também. É que hoje a gente está mais no bate-papo para apresentar as coisas. Isso é 84, né? 84, aí daí a próxima era de ouro que a gente falou foi de 2000, né? Em 2000, acho que não sei se mais levado pro sucesso muitos dizem isso, né? Inclusive o Frank Forte fala muito disso, né? Levado pro sucesso do São Caetano. Santo André investiu bastante, né? Se bem que na boa também, isso em 99, 98, Santo André já tinha feito uma campanha
99 principalmente foi uma campanha fantástica. 97 ficou 97. 24 jogos sem derrota. Inclusive, são 24 jogos sem derrota. O Kiss Piracicaba torcia muito contra, sempre torceu muito contra a gente, porque o recorde de jogos sem derrota, a invencibilidade é deles, com 29 jogos. 29 jogos. E a gente quase chegou no Joaquim. A gente agradece ao Oscar Roberto de Godoy. Teve um jogo lá em Itu, aquele jogo em Itu que dá pesadelo a todo torcedor do Santo André ainda hoje. Foi todo o banco do Santo André expulso. Mais 3 jogadores? Mais 3 jogadores. Nossa. Jorginho, expulsou todo mundo.